irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, não é? Primeiro eu quero agradecer o privilégio que nós temos, não é, de ver a casa do Senhor crescendo. Eu quero que os irmãos estejam orando, né, para que em nome de Jesus, em breve, né, haja todo o sustento para que a igreja venha se multiplicar sobre a terra. Creio que as coisas já estão caminhando para isso. O Senhor tem operado maravilhas. E nesse momento, pedir sempre que você esteja intercedendo, não é? Pelos nossos missionários, pelas igrejas de uma forma geral, para que a palavra seja pregada, para que o nome do Senhor seja exaltado, para orar pelos nossos missionários principalmente. Que hoje eu recebi uma mensagem que para mim, especialmente para mim, foi muito edificante, né? O missionário, ele estava ouvindo as mensagens que agora estão lá no YouTube para a gente poder acompanhar, e ele dizendo assim: pastor, eu me senti dentro da igreja. E ele começou a chorar, não é? Ele começou a chorar porque dentro da sua busca, né, ele estava pensando em voltar do campo. A sua esposa, ela é surda, não é? E em nenhum lugar lá ninguém prega a mensagem, só ele prega, né? E a esposa estava muito, muito tensa, porque não ouvia mais a mensagem. A vida do missionário era muito corrida, mal podia parar para falar um pouco. E aí ele abriu num texto que diz assim: coragem para ir além. A mensagem, né? Desculpa, a mensagem, coragem para ir além. E aí, ele já aquela falta de fé, quando ele olhou aquilo, ele abriu, e aí, acho que era não sei qual irmão que estava orando lá, e ele disse que começou a se sentir dentro da casa do Senhor, e aquilo começou a encher o coração dele. E aí a esposa dele sentou do ladinho, né, e viu lá, eles colocaram na televisão, ficou do lado. Daqui a pouco, quando começa a mensagem, aparece a mocinha, né, que estava mais ou menos aqui, mais ou menos nessa direção, no quadradinho, não é? E começou a falar em libras. Irmão, vocês não têm ideia, a mensagem que ele me escreveu, eu vou ver se eu consigo colocá-la domingo na igreja, não sei se vai ser possível. Que ele dizia assim: eu nunca vi a minha esposa chorar tanto. Ela entendeu toda a mensagem. E ele falou assim: pastor, desde ontem, se eu não me engano foi ontem que colocou, eu não lembro se foi ontem, né? Desde ontem, diz que já viram essa mensagem um monte de vezes, porque lá não tem quem fale com ela, mas tem, porque Deus fala conosco. Como? Eu não sei como chega, não dá para entender, mas uma coisa é certa, chega. E aí o tema da mensagem, ele estava pensando em deixar o campo e voltar para casa. O tema da mensagem: coragem para ir além. E sabe o que ele decidiu? Que ele só sai do campo se Deus mandar ele sair. Ele vai permanecer ali, não é? E quero que os irmãos estejam orando, né? Porque são coisas que mexem conosco. E hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. O dia inteiro aquilo entrando na minha mente, saindo. E a gente não tem ideia, irmãos, do que Deus faz com as pessoas, não é? A maneira que Deus age, tá bom? Então eu queria contar esse testemunho antes de começar nesse tempo. Vamos aprender um pouco hoje sobre restaurar minha vida. Restaurando minha vida. Você vai poder acompanhar essa mensagem. Ela é uma série de 3. E essa primeira agora, não é? Essas primeiras 3, nós só vamos falar da área financeira. Somente da área financeira. Então eu quero orar para a gente dar início à nossa mensagem. Vamos orar então? Senhor Deus de amor, de graça, Pai, nos rendemos a Ti.
a tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, através das Sagradas Escrituras, através daquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo. Mas em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento a vida dos meus irmãos, de todos. E eu quero nesse momento suplicar ao Senhor que sonde os corações de todos os meus queridos, para que eles possam entender, ó Deus eterno, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora prepara o nosso coração, pois é uma área, ó Deus eterno, que o inimigo nos ataca. É uma área, Pai eterno, que por vezes tira a paz do teu povo. É uma área, Pai eterno, que muitos têm vivido de maneira a serem escravos das situações que o dinheiro coloca. Mas hoje, Pai, ministra as nossas vidas, porque, ó Deus, nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, é com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, que nós podemos trabalhar esta área. Às vezes nós ouvimos, não é, a seguinte mensagem: Deus vai fazer você ter vitória, Deus vai enriquecer você, Deus vai te abrir, vai aparecer dinheiro na tua poupança. Olha, se você fizer isso ou se fizer aquilo. Mas na verdade, irmãos, é um ensinamento muito equivocado. Primeiro, tem que se partir do princípio do que é a verdade bíblica sobre a vida financeira, nesta área financeira, não é? E quando nós olhamos a questão da finança, nós podemos pensar assim: bom, dinheiro tem a ver com coisa espiritual? Não tem? É, não é? O que é isso, afinal de contas? Então, nesta noite, permita que Deus fale com você dentro de uma visão bíblica. Dentro de uma visão bíblica. Então, dentro de uma visão bíblica, eu preciso dar início a essa mensagem, não é? Com o seguinte versículo, 1 Timóteo 6, verso 10. Se você puder anotar, anote, não é? Por quê? Porque a gente está começando a criar as bases da nossa fé e poder entender o que é isso, não é? Então, 1 Timóteo 6,10, a palavra de Deus vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro é a fonte, ou uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Eu vou de novo, não é? Porque olha que coisa maravilhosa. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte, ou em algumas versões, a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Espera aí, pastor. A raiz, não, o dinheiro é a raiz de todo tipo de mal? Não. O amor ao dinheiro é a raiz, é uma das raízes do mal, né? De todo tipo de mal. E é interessante, como que eu vou restaurar a minha vida financeira? E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu queria colocar pelo menos alguns pontos de vista, algumas perguntas que eu considero que são importantes para o início da mensagem. A primeira delas é a seguinte: não é? Qual que é o seu grande desejo na vida? Qual é o seu grande alvo? Você já separou um momento para começar a pensar: qual é o meu grande alvo? Qual é o meu grande alvo? E porque quando a gente pensa ou está diante de uma mensagem para ouvir sobre o tema restaurar a vida na área financeira, né? Quais são, então, os grandes desafios na área financeira se os nossos sonhos estão envolvidos nisso?
Porque com certeza, quando eu perguntei para você qual é o grande alvo da sua vida, você pensou em alguma coisa material, e logo o dinheiro vai ter que atrair esse tipo de coisa, não é? Alguns pensam assim: meu grande alvo é ter uma casa, meu grande alvo é ter isso, meu grande alvo é ter aquilo. Às vezes nós temos alvos ruins. E se você tem um alvo ruim, você vai lutar em favor de um alvo ruim. Você vai colocar forças num alvo ruim. Por vezes, irmãos, o problema não é a maneira de conquistar. O problema, na verdade, ele vai muito além disso. Se o alvo é ruim, imagine você pedindo assim: Deus, eu quero pular de um precipício. Já parou para pensar? Você chega assim: Deus, eu quero pular de um precipício, me abençoa nisso, Senhor. Aí você vai na caminhada, aí aparece um buraco, aparece a polícia, aparece alguém tentando te assaltar no caminho. Aí você fala: mas Deus, eu quero a tua bênção para alcançar o meu alvo. Só que o seu alvo é contra Deus. Se Deus é contra isso, irmão, por que você quer que Deus te abençoe? Diz a Bíblia: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como você quer que Deus te abençoe se o seu alvo é ruim? Teu alvo é ruim, não adianta. Sabe por quê? Nós nos esquecemos que Deus dá sabedoria. Deus, Ele diz na sua palavra: pede sabedoria, e Ele dá abundantemente. Mas nem isso, não é? Você já teve um momento assim? Se você que é pai, mãe, você que já foi na escola, né? O Deli já foi muito disso, né? Vai sair uma briga de escola, aí você olha assim: mas se eu tivesse um pau aqui agora, eu tava na cabeça. Você já parou para pensar por que Deus não te ouve por vezes? Tá, se você tivesse um pau ali, se Deus te providenciasse um pau ali, você matava alguém. Querido, por vezes você pede sem pensar. Uma vez alguém disse assim: pastor, eu queria morrer logo. Você está de brincadeira, irmão. Olha o que você está pedindo para Deus. Eu quero morrer logo. Você nem sabe o que tem pela frente na tua vida. Você nem sabe o que tem, o que Deus tem preparado para você. E nesse momento, desprovido de toda a sabedoria, você pede para si o quê? A morte. E acontece isso, pastor? Acontece aos montes. O dinheiro, ele atrai, faz brilhar os nossos olhos, né? De forma consciente ou inconsciente, a ideia de ter dinheiro parece muito boa. Se você considera esse assunto importante, e é necessário que considere, né, como restaurar a sua vida na área financeira, também é muito importante você entender que o Deus, Ele dá a importância a esse assunto na Bíblia, né? Assim como a ideia do amor, da fé, da santificação. Para a surpresa de muitos, a Bíblia fala sobre dar, doar, repartir, e fala mais sobre isso do que propriamente sobre o amor, fé e oração. Se temas como adoração, edificação, sexualidade, caráter, relacionamento, preparação para a vida, para a morte são importantes, o tema como restaurar a minha vida financeira, controlar isso, também é importante. Porque Deus deu a importância a esse tema. Porque Deus nos leva a exercer sabedoria sobre este tema. Irmão, quando a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, já entra a questão
financeira, já entra a questão da administração. Não propriamente dito do dinheiro, mas da administração, da maneira com que ele entra na nossa vida, da maneira com que ele afeta. E dentro dessa questão financeira, eu não sei como você está, não é? Eu não sei se você está muito bem, não é? Está muito bem. Se você, não é como a Rosilene, que usa nota de 100 para limpar a testa do suor, para se maquiar, pode ser, né? De repente, ou se você está brigando por nota de R$2. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, não é? Você lembra como é uma nota de 100? Tem muita gente aqui que nunca viu. Irmão, e tem gente que quando pega a primeira nota de 100 coloca num quadro, para garantir que ela não vai sumir, vai estar ali, não é? É luta, passa dificuldade, às vezes é muito complicado, às vezes é complicado, com certeza. Mas eu não sei qual é o seu momento. E na verdade eu não preciso saber hoje, à luz da palavra de Deus, qual é o seu momento. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está acima das circunstâncias. A palavra de Deus, ela está muito acima das circunstâncias. Ela vai nos ensinar em qualquer circunstância. Então, quando nós falamos sobre a questão de finanças, a primeira coisa que nos vem à mente é a maneira com que nós lidamos com ela, ou a maneira com que nós encontramos nela. Pode ser que você esteja à beira de um desastre financeiro. Eu não sei. Pode ser que você esteja em crise. Ok, pode ser, pode acontecer. Pode ser que você esteja equilibrado. Pode ser. E pode ser que você esteja honrando a Deus. Pode ser. Bom, vamos pensar. Eu preciso pelo menos ir em duas direções. A primeira, não importa, né, onde você esteja financeiramente, a sua vida pode honrar a Deus, ainda mais através de suas finanças. Deus não colocou o dinheiro na sua mão para você simplesmente gastar. Olha isso. Pastor, mas eu pensei que dinheiro é para gastar. Dinheiro gasta-se também. Mas não foi só para isso. Tudo tem um propósito. A segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira, é que há esperança para você que está enfrentando um momento difícil financeiramente. Em questões financeiras, Deus quer dizer para você essa noite que você pode vencer. Sim, com certeza. Por quê? Porque, meu amado irmão, Deus está interessado, sim, na sua vida, em todas as áreas. Fala assim, Deus quer a minha adoração, quer. De que maneira que ela vem? De todas as maneiras, porque Ele é o seu dono. Então, Deus não está interessado em ver você cabisbaixo, não está aguentando, não está passando um momento difícil, está chorando, não aguenta mais, dorme pensando em dinheiro, acorda pensando em dinheiro. Significa que o dinheiro está ocupando um lugar que não deve ser o lugar que ele está. Sabe por quê, meu querido? Uma das coisas que revela a comunhão com Deus é quando você acorda, dorme pensando em Deus e acorda pensando em Deus. Porque Ele está em primeiro lugar na tua vida. Pastor, mas e quando eu tenho problemas? Você dorme pensando em Deus e acorda pensando em Deus. Por quê? Porque você, como um ser muito sábio e inteligente, você sabe que Deus é a resposta para todos os seus problemas. Então você não pensa nos problemas, você pensa na resposta. Ou qual de nós, passando a noite inteira pensando em problemas, vai encontrar soluções? Para quem que nós temos que ou pedir socorro quando vê as dificuldades? Deus. Então você pensa na resposta. Por vezes Deus não atende o teu clamor porque não há clamor.
Irmão, pensar num problema não é clamor. O clamor é você se render a quem é a resposta. Ah, nossa, pastor, passei a noite inteira pensando no meu problema. Lembra? Nós temos trabalhado um versículo na nossa vida esse ano. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais, tudo ele fará. Você tem que pensar na resposta, não no problema. O problema já existe. Você percebe que nós agimos de forma errada? Eu tenho problema, está aqui, chegou, ele existe. Ok, então a minha cabeça está no Deus da resposta, não no problema. Ah, não dormi porque eu estava cheio de problemas. Então durma sonhando com a resposta, sonhando em Deus. Durma sonhando em Deus. Pastor, mas não abala? Você crê naquilo que você lê? Olha o que diz a Bíblia, se assuste. O Sniper voltou aqui, né? Preste atenção no que você diz. Você abre a Bíblia e diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas pastor, passei a noite inteira pensando no problema, abalado com isso. Pois é falta de confiança. Pensa na resposta. Pensa na resposta, não no problema. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Não significa que não passam por tremores, não se abalam, permanecem para sempre. Confiar em Deus é entender que Ele, Deus, é a resposta para todos os problemas. Me lembro uma vez, Moisésinho ficou doente. Moisésinho ficou ruim. Mas pensa num bicho estranho, meu filho ficou. Eu e a minha esposa, nós somos no antigo Albert Sabin. Eu ia falar Albert Einstein, mas é Albert Sabin. Chegando lá, o bichinho estava verde. Irmão, o Hulk era amarelo perto do meu moleque. Mas ele começou a vomitar e chamava o Juca, chamava o João, chamava tudo. E vomitava, aquele negócio. E quando eu via, e tacavam soro nele, e o moleque ficava ruim, E aí eu olhando tudo aquilo, né? Irmão, eu não entendo nada disso. E eu não preciso entender. Aí a minha esposa ficou perto. Eu fui numa alinha lá, onde eu fiquei quando ele nasceu. Dobrei meus joelhos e falei: Senhor, eu não tenho o que fazer ali. Eu não tenho o que fazer. Então eu decidi separar esse tempo para olhar para o Senhor, porque eu não consigo ver o meu filho passar por isso. Mas eu sei que o Senhor é a resposta. Irmão, eu não sei que cargas d'água foi que meu filho naquele mesmo dia teve alta, e quando chegou em casa comeu quase tudo que eu tinha lá. Como que fez? Como que aconteceu? Como que foi lá dentro? O que aconteceu? Eu não sei. Mas Deus é a resposta para todos os seus problemas. Não importa como. Esses dias eu fui visitar uma irmã. Não, na verdade é um estudo que a gente dá numa empresa. A Miquelito está lá, né? E eu fui lá, né? Um lugar que sempre as portas estão abertas para a leitura da palavra. E toda sexta eu vou lá. E chegando lá, a proprietária estava contando um testemunho que precisava de uma quantia. E aí veio uma carta do banco. E quando vem carta do banco, o banco nunca manda carta de parabéns para você, né? Você não percebeu? Não manda. A carta vem, você já olha até com um certo... né? E aí foi deixando. Aí um dia ela foi, pegou, abriu a carta lá. Sabe o que aconteceu? Tinha dinheiro para ela pegar lá, de um título que estava lá e já tinha até entrado em esquecimento.
e o valor era realmente algo de Deus para aquele momento. Sabia que tem coisas que você não sabe como vai vir, mas isso não é problema nosso, isso é com o Pai Eterno. Ele tem todo o poder. Nós temos que parar de pensar nos problemas e começar a olhar para a resposta. Direcione a sua visão. Há algumas mentiras, porque as suas finanças também são um reflexo da sua espiritualidade. Se você está enfrentando uma crise financeira, não é? Isso é a oportunidade que você tem de aplicar a sua vida espiritual em ação, pôr a tua fé em ação. Irmão, não é porque você está em uma crise financeira que você está com falta de comunhão com Deus. Claro que não. Mas, irmão, todo deserto que Deus lhe proporcionar, o que Ele permitir que você esteja, é a oportunidade para você colocar a sua fé em ação. Mas olha algumas mentiras que são extremamente perigosas. Primeira mentira é as pessoas dizer que Deus não está interessado na sua vida financeira. Isso é mentira. Irmão, não se engane. Deus se importa sim, né, com a sua vida financeira. Deus é o maior interessado na sua vida financeira. Deus está interessado nisso, porque Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Irmão, a Bíblia diz, Deus cuida das aves do céu. Deus cuida nossa, agora me fugiu o texto. A erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. É claro que Ele sabe do que você precisa. É claro que Ele sabe que você precisa pagar as contas. É claro que Ele sabe que você precisa trazer alimento para a sua casa. É claro, Ele está interessado sim. Sim, né? Então, o nosso dinheiro, as nossas finanças, né, concordem ou andam junto com o senhorio do Senhor Jesus em nossa vida. Cuidado, meu irmão, não deixa ninguém te enganar. Deus espera gerenciar toda a sua vida, inclusive a sua vida financeira, sua adoração, sua vida relacional, sua vida sexual, sua vida financeira e assim por diante. Deus, Ele quer gerenciar isso na tua vida também. Também. Guarda essa. Outra mentira perigosa. Eu não preciso receber orientações sobre finanças. Eu sei o que eu faço. Entre nós aqui, irmão. Você quer o primeiro passo para a ruína? O orgulho. O primeiro passo para a ruína é o orgulho. Quem sabe tudo aqui? Quem sabe tudo aqui? Irmão, você quer se afundar na vida financeira? Ou em qualquer área da sua vida? Deixa o orgulho na frente. Você vai se acabar. Você vai se acabar. Claro, quando você age assim, você está sendo orgulhoso. Ser um bom administrador não significa apenas não ter dívidas. Você pode não ter nenhuma dívida, ainda assim ser um péssimo administrador dos recursos que Deus está lhe dando. Se você pensa que ninguém pode te ajudar a administrar o que você tem, você está agindo orgulhosamente. E, irmãos, não existe um pecado que Deus não julgue mais rápido do que o orgulho. O orgulho, ele te cega. Ele te cega. Quem já passou isso sabe. Por que eu não ouvi? Por que eu, fechei os meus olhos? Por que eu não dei atenção? Por que as pessoas tentaram, mas por que eu estava cego, irmão? Uma das coisas que te cega é o teu orgulho. Então é uma mentira. Uma terceira mentira, o pessoal diz, é impossível ter uma vida tranquila nos dias de hoje. Não é? Você vai comprar feijão, não dá para fazer feijoada. Você vai comprar carne. Era tão bom quando tinha carne de primeira, carne de segunda e a carne que nós comprávamos. Né? Irmão, era tão bom. Não tinha isso. Você chegava lá,
me dá 2 quilos. Minha mãe falava assim, toma o dinheiro, compra 2 quilos de carne de segunda. Eu nem perguntava para ela, porque eu achava que a de primeira devia ser pior, né? A da primeira deve ser ruim, porque a minha mãe só perde de segunda, né? Mas não, na verdade era o dinheiro que tinha para comprar naquela época. Era carne de segunda, carne de primeira é igual leite A, B e C. Eu nunca comprei uma caixinha do A. Eu nem sei que sabor que tinha o leite tipo A, né? Mas você que já tomou do tipo A, eu não sei se era tão diferente do tipo C. Eu não sei qual que a gente compra hoje, que tipo que é que a gente compra hoje. Espero que venha de vacas ainda, né? Mas enfim, senão a gente não sabe como funcionam as coisas. Mas uma época que a gente pode pensar, uma mentira, é dizer não tem jeito, olha o preço disso, olha o preço daquilo, então não tem como ser um bom administrador. Irmão, entre nós aqui que ninguém nos escute, a não ser o pessoal que está lá ouvindo. Quando Jesus, ele tinha mais de 5.000 pessoas, e ele pegou uma quantidade pífia de pães e peixes, ele não falou é impossível, ele simplesmente multiplicou pães e peixes. Esse negócio de que é impossível viver com o que eu ganho, é impossível, irmãos, isso é uma coisa que Satanás quer colocar para que o nome do nosso Deus não seja glorificado. Há pouco tempo atrás me assustei, uma família maior do que a minha, estava vivendo com a incrível fortuna de R$800 e pagava aluguel de R$300. Eu pergunto a você, irmão, como isso é possível? Aí aquela pessoa diz assim, para Deus nada é impossível. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que Deus quer que a gente viva de qualquer maneira, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é possível ter finanças equilibradas neste tempo. É possível. Nós temos que tomar cuidado com as mentiras que Satanás tem colocado. E aí mais uma mentira, não é? Eu devo ser um bom administrador. Sabe por quê? Porque está sobrando dinheiro. Outra mentira. Pastor, e agora? Tá bom você dizer que a pessoa é má administrador quando falta recurso, mas agora está sobrando dinheiro, então eu sou um mau administrador. E eu penso que você deva tomar cuidado. Essa é uma armadilha para você. Se você está nessa categoria, talvez esteja precisando ser desafiado a investir melhor os recursos para poder usar todo o potencial que Deus tem para você. Lembra a parábola dos talentos? Não é? Um bom administrador foi aquele que conseguiu multiplicar os recursos que seu patrão havia deixado. A Bíblia diz que nós devemos estar equilibrados financeiramente. Ela diz que podemos melhorar a nossa condição daquilo que o Senhor tem nos dado. E mais ainda, de uma maneira mais direta, permitir com que Deus atue nas sementes que eu lanço. Preste atenção, todo mundo recebeu, alguém vai e guarda aquilo e devolve aquilo. A Bíblia condenou isso. Condenou. Pastor, mas por quê? Irmão, preste atenção. A Bíblia não está falando de você ser rico, prosperar, não está falando nada disso. Sabe o que a Bíblia está falando? Sobre confiança no poder daquele que pode fazer muito mais do que você pede ou imagina. Se você tem uma coisa só, entrega lá do Senhor e diz assim, Senhor, opera maravilhas, eu quero trabalhar em prol disso, eu quero fazer, eu quero abençoar, eu quero ampliar minhas tendas, tudo bem, vai lá, trabalhe, ande, faça. Não, mas eu comecei com tanto e terminei com o mesmo tanto. É bom? É, mas se você não fez nada, significa que você é um mau administrador. Mas sobrou, pastor. Irmão, essa equação não é o que sobra. É que o que você tem, você consegue confiar em Deus.
Você consegue descansar na provisão de Deus e você consegue abrir portas para que Deus te abençoe. Sobrar, não sobrar, o dinheiro se torna uma oportunidade de confiar ou não confiar. É uma ideia equivocada achar que porque sobrou dinheiro você administrou bem. Sabe qual é a ideia administrativa de Deus? É se você com o dinheiro foi capaz de glorificá-lo. E como você glorifica a Deus com o dinheiro? Você está com o seu dinheiro e você diz assim: Senhor, me ajuda a administrar aquilo que é do Senhor. Não é? Uma vez eu conversei com um inquilino, gente boa. Olha o que acontece. Tinha um rapaz que alugava várias casas e foi alugar para ele. E aí, o valor, no espaço de 3 anos, ele teve 4 inquilinos. E esse último, 1 ano. E os outros 3 no período de 2 anos. Aí ele pegou a casa, olha que delícia. Ele pega a casa, alugou. Aí aquele homem chegou e pagou o mesmo aluguel que todos. No final, quando ele foi entregar a casa, o rapaz da imobiliária foi lá visitar a casa e falou: e agora? Quando ele olha a casa estava muito melhor do que quando ele alugou. A gente chama isso de burrice. Não sei se eu posso falar isso, né? Mas a gente fala assim: você está louco, era aluguel. Você vai investir. Irmãos, aquele homem, ele chega, ele começa a olhar a casa, e aí aquele rapaz: olha, está aqui a chave, eu quero agradecer pelo aluguel, que você alugou o imóvel para mim, e eu espero que o nome de Jesus seja glorificado na maneira que eu estou deixando. Mudou? É diferente? Pastor, mas pagou o mesmo aluguel, todo mundo podia deixar a casa de qualquer maneira, afinal de contas é aluguel. Você percebe, irmão, que o problema não está no valor do aluguel, está na oportunidade de glorificar o Senhor, de exaltá-lo. O aluguel é o mesmo, é a mesma semente, só que tem uns que conseguem glorificar a Deus e tem outros que não glorificam a Deus. Você percebeu que não está no fato, todos pagaram o mesmo aluguel, tiveram as mesmas despesas, pagaram água, luz, só que um glorifica e o outro não. O mundo chama isso de ser bobo. Ah, mas pra quê? É aluguel. Irmão, enquanto nós vivemos numa situação em que todo mundo tenta enganar todo mundo, não reclame depois de você não ser abençoado. Você sabe por quê? Aquele jovem precisava de uma casa mais próxima do serviço dele. Aí aquele rapaz da imobiliária lá chegou assim: eu tenho uma casa próxima, só que ela é um pouco mais cara, não é? Ela é um pouco mais cara, é quase o dobro do que você paga ali. O rapaz foi lá e intercedeu junto ao dono e conseguiu pegar um aluguel do mesmo valor que ele pagava, só que ainda conseguiu 3 meses de carência, porque ele falou tão bem de como ele tinha deixado a casa, que deu 3 meses para ele morar sem gastar nada. Todos pagaram aluguel, mas o que glorificou a Deus se torna abençoado pelas coisas do Senhor. Não é troca, é a alegria de glorificar a Deus. Você tem alegria em glorificar a Deus? Na sua empresa, no seu dia a dia, as coisas que você faz, você tem alegria quando alguém pega e diz assim: nossa, isso aqui é muito bem feito, e você diz: para a glória de Deus, não é? Você entregou um relatório, nossa, muito bem feito, para a glória de Deus. Eu entreguei um serviço, não é? Aí alguém vai olhar o serviço igual o Chiquinho traz, né, voluntário, faz a filmagem, coloca tudo do bom e do melhor. Aí esses dias eu estava conversando para ele e diz assim: tudo isso para a glória de Deus. Não está em sobrar ou não sobrar,
está em glorificar e não glorificar, exaltar e não exaltar, honra ou ausência de honra. E a outra mentira, não é? A má administração não vai trazer problemas ou dificuldades para mim. Irmão, quero dizer uma coisa para você. É outra mentira. Porque a maneira que você administra seu dinheiro hoje vai refletir da maneira que você administra seu dinheiro amanhã. Depois. Preste atenção, irmão. A má administração, a maneira de você não exaltar a Deus através de todas as coisas que você tem ou da maneira que você vive, pode levá-lo até à morte. Não se iluda e entenda que a má administração dos seus recursos financeiros lhe trará problemas grandes demais. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Desculpa, nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Veja que pode se tornar muito perigoso ir por este caminho. Você nunca vai ficar satisfeito. Ou você pensa que quando você tiver muito dinheiro você vai ficar satisfeito? A verdade é que as dívidas não se resolverão sozinhas. A Bíblia nos ensina que quanto mais egoísta você se torna, menos você usufrui dos bens que Deus lhe confiou. O resultado de um coração egoísta. É um coração egoísta e muito mal utilizado, por sinal. Não adianta. Amar o dinheiro não vai te levar a lugar nenhum. Mas você precisa administrá-lo. E ele vai lhe trazer benefícios, evidentemente. Não por causa do dinheiro. Porque Deus cuida de você. É Deus que cuida de você. O dinheiro e a maneira que você administra está muito ligado àquilo que a palavra nos ensina. E para começar a entender um pouco do dilema financeiro, percebeu que é longo? O assunto é interessante, mas é longo, né? Mas para nós podermos entender um pouco dessa questão da vida financeira, eu quero deixar algumas palavras de Deus para a sua vida. E a primeira palavra é essa. Querido, você pode vencer todas as dificuldades. Todas. Todas as dificuldades. O texto está em Filipenses 4, do 10 ao 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Diz assim: alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados. Mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele está falando do aprendizado que ele teve em todas as circunstâncias. Paulo teve muito, também teve muito pouco. Ele passou todas as adversidades. E é interessante que não importa o momento que você está vivendo, né? Esse texto é interessante porque nos leva a uma situação de adversidade. Uma coisa é você crer que pode tudo quando tudo está bem. E outra coisa é crer que pode tudo em qualquer circunstância. Eu posso. Pastor, você não viu a minha fatura do cartão de crédito?
Eu sei. E aí? Agora você não pode tudo. Sabe, queridos, Deus pode todas as coisas. Talvez uma coisa incomode Deus. E aqui entre nós, vocês vão ouvir isso. Existe uma coisa que incomoda Deus no que tange a nossa vida financeira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então há uma maneira de eu desagradar muito a Deus. Eu entrar em desespero, eu jogar tudo pro alto. Eu viver como se Deus não existisse. Deus existe. Ele tem poder. Mas a pergunta não é se Deus existe. A pergunta é se a minha fé existe. Preste atenção no que eu estou falando. A pergunta não é se Deus existe. É se a minha fé existe. E a partir daí, eu posso todas as coisas. Eu posso suportar todas as coisas. É Ele que sustenta e dirige a minha vida. Palavra para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode ser um texto, uma frase bíblica na traseira de um caminhão. Ou pode ocupar um lugar de destaque no meu coração. O que determina isso é minha fé. É a minha fé que determina isso. Sabe a segunda palavra? Snipe, presta atenção. Você, nós somos salvos para sermos livres. Nós somos salvos para ser livres. João 8, 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você e eu somos chamados para a liberdade. Somos chamados para sermos livres. Somos. Não fomos chamados para sermos escravos. Não. O propósito de Deus para nós é a nossa plena liberdade. A Bíblia diz que alguém precisa governar a nossa vida, dirigir a nossa vida. Porém, quando não é o Senhor que o faz, tornamos escravos e vivemos em pecado de idolatria. Idolatria. Quem tem ocupado tua mente, teu coração, irmão? Quem? Lembra que eu falei dormir e acordar pensando nisso? Quem tem ocupado? Preste bem atenção nisso. Quem tem ocupado? Nós não fomos chamados. Qual é a coisa que você mais pensa ultimamente? Ser livre, ser dirigido por Deus é estar totalmente envolvido com Deus, é estar totalmente voltado para Deus. Quem ocupa? Você já viu aquela pessoa que você vai chegar, e aí, tudo bom? Ah, não tá. Tô cheio de dívida sempre. Ah, não tá. Chegou a conta de água.
Ah, não tá. Chegou a conta de luz. Ah, não tá, estourei o cartão. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, inclusive para os nossos ouvintes da internet. Não é Deus que torna a sua vida boa? E por que as circunstâncias determinam o teu mau humor? Eu louvo a Deus porque eu não sou Deus. Porque eu imagino, depois de ter criado tudo isso para o homem, ar, comida, bebida e tal, aquela coisa toda, sabe, eu terminei, eu disse, isso aqui tudo é bom demais, é um negócio fantástico, é coisa de doido. Porque, irmão, quando Deus terminou a criação, você viu, diz assim, olha, e tudo isso é muito bom. Na minha versão da Bíblia, se eu fosse traduzir, eu diria, tudo isso é coisa de doido. Porque é bom demais o negócio. É bom demais. Se fosse no Marcelês, isso aí é coisa de doido. Coisa boa demais. Aí ele coloca você nesse mundão bom demais. Sabe o que você faz? Reclama. Oh, tudo é difícil. Oh, pelo sono, faz isso, aquilo, é tudo difícil. Sabe qual é o problema? Você esquece que você foi salvo para ser livre. Até livre dessas coisas. Você não tem que ficar escravo dessas coisas. Por isso que há muita murmúria no meio, muita reclamação, é muita coisinha. Sabe por quê? Porque, desculpa, o problema teu é idolatria. Porque o que te motiva a estar alegre ou não são pessoas e circunstâncias, não é o teu Deus. Isso se chama idolatria. Você foi salvo para ser livre, livre de tudo isso. Vão acontecer coisas difíceis? Vão. Coisas complicadas? Vão. Aí eu vou ler a Bíblia e vai estar escrito assim: a alegria no Senhor é a minha força. Uma outra palavra para você. Você ouviu do próprio Mestre que você foi feito para viver em paz. Pastor chega, né? Irmão, vai lá, cumprimenta seu irmão com a doce paz de Jesus Cristo. João 14, 27 e 16, 33. Diz assim a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo. Outro texto: eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu deixo para que vocês tenham paz, a minha paz vos dou. O que você fez com a paz que Deus te deu? Que Jesus te deu, melhor dizendo. O que você faz com ela? Sabe, queridos, a paz de Jesus é boa. Na verdade, não tem nada melhor. É uma coisa boa demais. A paz de Jesus é boa. Mas uma coisa boa, ela só tem valor real na vida se você sabe o que faz com ela. Por exemplo, eu pego 50 da carteira do irmão Chiquinho, porque a minha não tem, né? Mas se tivesse eu pegava da minha. Pego 50 da carteira do irmão Chiquinho e dou lá pro irmão Joe Tricolor. Tá aqui, meu irmão. 50. Ele sai daqui, vai ali na padaria e gasta tudo em bebida. Mas eu também vou lá e dou 50 pro Lincoln. O Lincoln guarda, chega em casa, agradece a Deus, pega a direção para saber a melhor maneira de usar aquele dinheiro.
o cinquentão é o mesmo. É bom. É bom. Não é bom ganhar cinquentão? Né? Depois eu vou ver se o Chiquinho me dá cinquentão para ver se eu curto esse momento. É bom. É os mesmos 50. A paz de Cristo é a mesma coisa. O que você fez com a paz que Cristo te deu? Consegue entender isso? É a mesma coisa para todo mundo. Como que você administrou a paz que Cristo te deu? Criou guerra? Brigou com seu irmão? Reclamou? Murmurou? A Bíblia diz assim: se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. O que você fez com a paz de Cristo? Não, pastor, eu não tenho sangue de barata. Não estou dizendo isso, estou indo além. Eu não quero saber o que você está passando. Eu quero dizer o seguinte: o que você fez com a paz de Cristo? Deixei ela de lado para poder invocar com o meu irmão. Deixei ela de lado para poder chamar a atenção do meu irmão. Eu briguei, pastor. Irmão, preste atenção. Peça sabedoria a Deus que te dá abundantemente. Deu paz para todo mundo soube usar, você não. Aí você criou a guerra. E não adianta falar que foi vontade de Deus. Ele deu para você. Mesma coisa, o cara que gastou lá no bar bebendo, não adianta vir reclamar. Mas olha a situação que Deus deixou, não deixou. Não deixou. O que você fez? O que você fez com a paz que Deus te deu? Pense bem, irmão. Deus é bom. Então esta é a palavra. Você foi liberto. E o Senhor lhe dá a palavra que Ele lhe dá a paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. E a última palavra dentro dessa nossa mensagem. Você precisa entender e acreditar que Deus tem provisão para você em todos os momentos. Sabe, querido, o dinheiro é algo poderoso demais. E confiar nele ou deixar de levar, ou se deixar levar por ele, é algo muito natural na sociedade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas por outro lado, há uma palavra mais poderosa, se a gente pode dizer, sobre poder. Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O dinheiro é a raiz de todos os males? Sim. O amor ao dinheiro, perdão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Sim. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não há como fingir que não precisamos de dinheiro, que ele não tem qualquer valor, mas precisamos tomar cuidado com ele. É quase universal a crença de cada ser humano, a maneira que ele crê no dinheiro. Estamos sujeitos a mudar de ideia e a nos corromper e a inverter valores quando nos deparamos com uma grande quantidade de dinheiro à nossa frente. Nós vivemos num país chamado país da corrupção. Pessoas que veem muito dinheiro. Mas sabe o que é interessante? Reconhecer o valor e a importância nos fará considerá-lo como algo espiritual e pode ser para o nosso bem ou para o nosso mal. Antes de tudo e acima de tudo, você deve ouvir a voz de Deus e acreditar que o Senhor é teu pastor, provisão, nada te faltará. Você sabe por como vencer a ansiedade? Toda vez que ela chegar em você, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Recebeu notícia de desemprego, sabe o que você tem que pensar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Sua filha vai casar daqui a uns anos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem faculdade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, uma enfermidade, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê, irmão? A circunstância não determina a minha fé, mas a minha fé muda a circunstância. Quero terminar com algumas coisas que você precisa guardar no seu coração. São elas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céus e a terra. Não tem como tratar e restaurar partes da minha vida se eu não partir desse princípio. Deus criou. Você é a obra das mãos de Deus. Tudo que existe e passou pelo toque de Deus. E aquele que do nada fez todas as coisas tem um nome. Deus. É importante que você saia daqui desta noite da seguinte maneira: eu não sou mais competente do que Deus. Eu não sou. Quem cria tudo do nada pode receber o seu nada e transformar em tudo. A sua realidade hoje pode ser transformada. Ele fez, Ele criou. Eu preciso acreditar num dos textos mais lidos do planeta. Eu preciso acreditar naquele que tem o poder de criar e de transformar. Pronto. Segunda coisa, Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós vamos ter várias mensagens, tem ainda mais 2 mensagens, mas uma coisa você precisa entender: tudo pertence a Deus, inclusive a tua vida. As pessoas que trabalham para você pertencem a Deus, assim como você pertence a Deus. O seu patrão pertence a Deus, assim como você pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo. Se você não partir desse princípio, você nunca será uma pessoa feliz e realizada espiritualmente. Tudo pertence a Deus. O universo, as pessoas, o mundo de forma geral, o mundo financeiro está sob o governo de Deus. A Ele pertence todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E para terminar, 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se quer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Todos nós seremos chamados a prestar contas. E o que se espera de nós é que cuidemos bem daquilo que pertence a Deus, com fidelidade. Nada é seu. Sabia disso? O seu pai não é seu pai. Seus filhos não são seus filhos. Seu dinheiro não é seu dinheiro. Sua casa não é sua casa. Tudo vem de Deus. Quem administra não é dono, mas é responsável. Você hoje administra algo que não é seu, mas você é responsável por aquilo que você está administrando. Você é responsável. Nessa noite, guarda isso no teu coração. É importante ter uma boa vida financeira, tranquila. É importante que você passe pelos desafios para exercer a sua fé. E é importante saber que Ele é poderoso para guardar você. Mas você precisa de todos esses princípios para desenvolver uma vida financeira equilibrada e que glorifique a Deus. Porque não é equilibrada para que você seja bem sucedido. Sabe por quê, meu irmão?
bem-sucedido você já é. Seu nome está escrito no livro da vida. Nenhuma condenação há mais para você. Uma vida equilibrada para a glória de Deus. E como Deus vai te abençoar por isso, nós vamos ver nas próximas pregações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Senhor, bendito seja o Teu cuidado sobre nós, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão poderosa. E tudo que o Senhor tem nos dado nesta noite, nos ensina a administrar. Hoje, Pai, alguns preceitos sobre o cuidado com a vida financeira nesta área. Mas, ó Deus, acima de tudo, assim como todas as áreas da vida, inclusive a financeira, todas as coisas precisam ser para a Tua glória, pois o homem foi criado para a glória do Senhor. Céus e terra anunciam a glória do Teu poder. Fomos criados para a Tua glória. E quando entendemos que as nossas finanças podem glorificar o Senhor e o fazemos pela fé, com fé se agrada o Senhor. Por isso, adorado seja Teu nome. Leva-nos amparados pelo Teu grande poder, e que o amor do Senhor, a graça incomparável de Jesus Cristo, a comunhão do Seu Santo Espírito esteja com toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.